Primeiramente, devo dizer que me alegra poder compartilhar minha história com vocês. Atualmente estou me recuperando de uma cirurgia na perna e estou com bastante tempo livre. Me chamo Neide de Oliveira, tenho 59 anos e vivo em uma pequena colônia que ainda conserva muitas tradições. Aqui as pessoas se conhecem desde sempre e quase todos nos cumprimentamos pelo nome. Não há muitas casas novas e a maioria continua vivendo no que herdou dos pais. Sempre gostei de ir à missa, embora meu marido não seja tão religioso quanto eu. Às vezes ele me acompanha, mas na maioria das vezes me deixa ir sozinha. Naquela ocasião era véspera de Natal. A missa de Natal ia ser celebrada, mas a igreja principal estava fechada para a reforma. Por isso anunciaram que a cerimônia aconteceria na Capela Velha. Essa capela fica perto do rio, não muito longe do Caminho de Pedras. Muitos já nem lembram dela, pois quase não é usada. Às vezes a deixam aberta e a gente pode entrar mesmo sem ninguém cuidando. Lá dentro parece que o tempo não passa. Meu marido disse que não iria, pois estava cansado e com dor nas costas. Fiquei um pouco triste, mas não insisti. Me arrumei sozinha, coloquei uma blusa vermelha que guardava para ocasiões especiais e saí caminhando rumo à capela. A noite estava fresca. Só se ouviam uns cachorros ao longe e o estalo dos meus passos sobre o cascalho. Em outras partes da colônia devia haver festa, mas naquele trecho quase não havia movimento. Cheguei à capela por volta das 9 e vi que havia menos gente do que eu esperava. Talvez muitos tivessem medo de ir até lá ou simplesmente preferissem ficar em casa. A missa foi bonita, embora simples. O padre falou sobre a família, o perdão e sobre começar o ano com a alma limpa. Tudo terminou por volta das 11, a tempo de todos voltarem para casa e se abraçarem no Natal. Cumprimentei alguns conhecidos e pessoas que não via fazia tempo. Me ofereceram carona, mas recusei, dizendo que preferia caminhar. Não era muito longe e, além disso, sempre gostei de andar sozinha à noite. O caminho de volta era tranquilo e gostava de passar por aquela rua porque dava para andar com calma. Ali viviam algumas pessoas mais velhas, casais que estavam juntos a vida inteira e que com certeza àquela hora já dormiam. Havia várias casas com as luzes apagadas e outras já meio abandonadas. Passei até por 2 terrenos imensos onde nunca construíram nada. O mato estava alto e às vezes dava para ouvir ruídos de bichinhos ali dentro. Me enrolei melhor na minha mantinha porque começou a soprar uma brisa mais fria. Caminhava tranquila, sem pressa, pensando no que o padre havia dito. Estava a uns 15 minutos de casa quando ouvi algo que chamou minha atenção. Era como se alguém também estivesse caminhando atrás de mim. Parei, prestei atenção e então ouvi de novo. Eram cascos de cavalo sobre o calçamento de pedras. Virei devagar e vi que era um homem montado num cavalo preto. O animal era grande e bem cuidado. O ruim era que, embora viesse em minha direção, a luz que saía de uma casa não iluminava bem o rosto dele. Então eu só via a silhueta do chapéu e como ele segurava as rédeas. Pensei que fosse alguém de passagem, talvez indo para um jantar em família, ou até algum lavrador voltando do campo. Neste lugar ainda há quem não comemore o Natal. Alguns preferem ficar em suas terras ou dormir cedo, então não achei estranho. E caminhando, me pareceu que ele ia me ultrapassar, mas depois de alguns segundos percebi que o cavalo estava mais próximo. Era como se estivesse bem atrás de mim. Virei de novo e desta vez ele já estava talvez a uns 3 metros. O homem falou comigo, me deu boa noite. Foi a voz dele que me fez parar. Era uma voz estranha, não porque fosse muito grave nem muito aguda, mas porque soava arrastada. Era de um homem, mas algo nela não soava certo. Me lembrou da vez em que levei minha neta ao aniversário de uma amiga e contrataram um palhaço. O palhaço usava uma voz forçada,
e não sei porquê, mas foi nisso que pensei na hora. Respondi com gentileza o seu boa noite. Foi então que olhei bem para ele. O cavalo parou e ele me observava de cima. A pouca luz iluminou seu rosto por alguns segundos e vi que era um rosto muito pálido, como se nunca tomasse sol. Os olhos estavam muito abertos e os dentes à mostra, não grandes, mas suficientes para serem notados. Não parecia estar sorrindo, mas havia algo em sua expressão que me deixou nervosa. Parei ao vê-lo tão perto. O cavalo mal se movia, apenas soltava vapor pelo nariz com força. O homem me olhou de novo e disse que eu podia subir, pois ele me levaria para casa. Ele falou com calma, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas eu não o conhecia, e o rosto dele não me era familiar. Vi claramente que era jovem, e não devia ter mais de 30 anos. Achei estranho não reconhecê-lo. Em um lugar como este, todo mundo se conhece, então perguntei de quem ele era filho, se era parente do Salcedo ou do Ambrósio. Mas ele não respondeu e ficou me olhando, não com raiva nem com deboche, apenas abriu mais os lábios como se fosse falar, mas não falou. Depois de alguns segundos estranhos, repetiu que eu devia subir, pois não era bom andar sozinha por aquelas ruas àquela hora. Ele disse que em noites assim, coisas ruins e que a gente não entende, andam soltas. A voz dele continuava arrastada, parecendo que tirava cada palavra do fundo do peito. Senti um calafrio, mas tentei manter a calma. Disse que não, que aquela era uma noite de Deus, uma noite cheia de bênçãos. Foi aí que ele sorriu, mas os olhos não mudaram. Era como se o rosto estivesse dividido, metade fingindo e a outra continuava fria. O cavalo começou a se mover um pouco, como se estivesse incomodado. O homem então me fez outra pergunta. Ele perguntou se eu acreditava em Deus. Eu respondi que sempre acreditei e que Deus sempre esteve comigo. Então ele esticou a mão. Era pálida, igual ao rosto. Estendeu para me ajudar a subir. Foi nesse momento que algo dentro de mim se fechou por completo. Não quis continuar a conversa. Disse que não, dessa vez com mais firmeza, e comecei a andar mais rápido. Não corri, mas apertei o passo como quem já quer chegar em casa. Olhei para frente procurando a esquina onde eu precisava virar, mas não cheguei a dar mais de 3 passos quando senti o cavalo nas minhas costas. Não ouvi ele trotar nem se mexer, simplesmente estava ali, com o focinho quase tocando meu ombro. Sentia o calor da respiração do animal e me atrevia a olhar de lado. O homem não tirava os olhos de mim e ia me acompanhando no mesmo ritmo, como se ainda insistisse. Foi nesse momento que ouvi algo que nunca vou esquecer. Não foi a voz do homem, foi uma voz mais grave e pesada, como se saísse de dentro de uma caverna. Ouvi bem do meu lado, clara e de bom tom. Era o cavalo. O animal falou. Me pediu que subisse. Me afastei bruscamente, sacudindo o ombro como se algo tivesse me tocado. Virei para o animal e foi aí que vi direito. Os olhos dele eram completamente brancos. Pareciam 2 bolinhas brancas fixas em mim. Gritei porque não consegui evitar. Depois olhei para o homem, mas ele já não era o mesmo rapaz de antes. Sua pele não era mais pálida, agora era escura, como o couro velho. Só dava para ver aqueles olhos fundos e sem expressão cravados em mim. Não se movia e não respirava. Parecia que estava ali apenas para me olhar, mostrando os dentes. E então mais uma vez ouvi a voz. Era o cavalo me pedindo de novo para subir. Mas dessa vez foi mais forte, mais direto, como se estivesse me dando uma ordem. Tapei os ouvidos, gritei com toda a força que tinha, mas sentia que o grito não saía. Era como se ele fosse puxado de volta, como se algo entrasse pela minha garganta e me impedisse de soltar o ar. Então corri, ou tentei correr. Sentia que minhas pernas não obedeciam, como se o chão tivesse grudado meus pés.
Mal conseguia me mover. Ia como em câmera lenta quando algo me empurrou com força por trás e caí de frente, com todo o peso sobre a barriga e as pernas. Ralei as mãos e fiquei ali caída, chorando como uma criança. Não de dor, mas de medo. Até que ouvi passos. Alguém se aproximou. Eu não sabia se abria os olhos ou não, mas então ouvi uma voz conhecida. Era a dona Marinalva, a que vende frango caipira. Ela falava comigo assustada, perguntando o que tinha acontecido. Eu não conseguia responder, pois estava em choque e mal conseguia vê-la. Sabia que ela estava ali, mas minha cabeça não acreditava totalmente. Quis falar que eu não estava bem, mas as palavras não saíram. E mesmo olhando para ela, uma parte de mim não confiava. Uma parte de mim achava que ainda estava presa naquele pesadelo, ou o que quer que fosse. Não sabia se eu já tinha enlouquecido. Dona Mari me ajudou a se levantar, me segurou pelo braço e me levou até sua casa, que ficava a 5 minutos dali. Ela mora com o marido, um senhor sério, mas muito gentil, que sempre cumprimenta quando a gente passa pelo portão. Me sentaram numa cadeira de madeira, ao lado do altar que tinham na sala. Eu não conseguia parar de chorar, e quando não estava chorando, estava dizendo que tinha visto um homem num cavalo e que o animal tinha falado comigo. Eles não riram nem me olharam estranho, me ouviram atentos. Dona Mari apertou minha mão e disse para eu ficar tranquila, que eu já estava a salvo. Ela explicou que ela e o marido vinham de um lugar no norte onde se ouviam histórias assim. Lá o povo acredita em aparições e em entidades que andam pelos caminhos em certas épocas. Disseram que eu não era a única que tinha passado por algo parecido. Marinalva trouxe um vidrinho com azeite abençoado, fez o sinal da cruz na minha testa e limpou minhas mãos com um pano morno. Eu me sentia gelada por dentro, mas aquilo me deu um pouco de paz. Fiquei ali sentada por um tempo sem dizer mais nada, até que tive coragem de voltar para casa. Eles me acompanharam e quando chegamos, contaram tudo para meu marido. Primeiro ele achou que eu estivesse confusa, que talvez tivesse caído de cabeça e imaginado coisas. Mas quando viu meu rosto e como minhas mãos tremiam, não disse mais nada, só me abraçou. Aquela noite foi difícil para dormir. Meu corpo doía, mas o que mais doía era a minha costa. Fui ao banheiro me examinar e vi que tinha uma marca. Era mais como uma mancha avermelhada, como uma queimadura leve. Essa marca foi sumindo com os dias, mas doeu por muito tempo. Desde então, toda noite antes de dormir, eu tomo uma colher de azeite abençoado. É algo que a Mari me recomendou. Ela me disse que isso iria me proteger e eu segui seu conselho. Também rezo sempre uma oração simples, mas faço com fé. Só isso me acalma, embora eu não vá mentir. Ainda me custa fechar os olhos. Sinto como se algo estivesse me rondando, como se aquele ser ainda estivesse tentando me levar. Não sei porquê, não entendo o que ele queria. Um conhecido do meu marido, quando soube do que aconteceu comigo, disse algo que não esqueço. Que às vezes, em datas sagradas como Natal ou Semana Santa, o mal sai às ruas à procura de pessoas vulneráveis. E eu me pergunto, o que ele queria de mim? O que era aquele cavalo que suspirava tão perto do meu ombro? Atualmente sou proprietário de um restaurante com a minha esposa, mas na minha juventude fui entregador de pizza por 5 anos. Trabalhava à tarde e à noite nesse local, com o restaurante fechando às 23. Bom, recebíamos os últimos pedidos às 22h30. Após esse horário não aceitávamos mais pedidos de entrega em domicílio. Certa ocasião, lembro que já eram quase 11 da noite e o restaurante recebeu uma ligação para fazer uma entrega.
Era um pouco longe, então meu colega disse à pessoa que naquele horário era impossível entregar no endereço. A pessoa rebateu dizendo que daria uma boa gorjeta, então meu companheiro me contou isso, me dizendo que a decisão era minha. Nem preciso dizer que aceitei porque precisava do dinheiro. Assim que saiu o pedido, saí em direção à casa, que por sinal ficava bem longe do local, em uma área rural na periferia da cidade. Pois bem, já estava escuro e nem todas as ruas ou casas estavam iluminadas, então eu me perdi até encontrar o endereço, e numa dessas desci uma ruazinha muito solitária. De um lado havia um grande terreno baldio cheio de árvores e galhos. Do outro lado ficavam os fundos das casas da rua seguinte. Eu ia bem devagar na moto, porque procurava os nomes das ruas. Enquanto dirigia, percebi que minha moto começou a diminuir a velocidade aos poucos, até parar completamente, o que era extremamente estranho, já que aquela moto era quase nova. Tinha acabado de comprá-la, então me pareceu muito estranho. Eu ia ligar para a pizzaria para avisar o ocorrido, mas então vi alguém passando na minha frente. Foi se aproximando aos poucos, mas não consegui ver bem porque estava contra a luz. Ele caminhou devagar e era como se estivesse tonto. A princípio pensei que ele fosse um bêbado, mas quando ele se aproximou percebi que era um jovem mais ou menos da minha idade. Ele caminhou em minha direção sem parar e de repente me disse: "Não ande nessa moto." Depois disso ele continuou caminhando, entrou no mato e eu o perdi de vista. Fiquei com um pouco de medo, porque no começo pensei que ele iria fazer algo de ruim contra mim, mas depois disso meu único pensamento foi que talvez ele tivesse consumido algum tipo de droga. Enfim, peguei meu telefone para ligar para o local, mas depois ouvi alguém gritar 2 vezes: "Meu jovem!" Quando me virei, vi que era um homem idoso que arrastava um carrinho de cachorro-quente. Ele se aproximou de mim e disse: "Você deve sair daqui. Aquele jovem que você viu há pouco, um carro o atropelou nessa mesma rua enquanto ele andava de moto." Fiquei olhando para ele sem saber o que dizer. Eu não sabia se ele estava me dizendo a verdade ou não, mas fiquei com medo mesmo assim. Agora eu só queria sair de lá imediatamente. O homem continuou empurrando seu carrinho por toda aquela rua até que eu o perdi de vista, e nesse momento meu chefe me ligou. Ele me repreendeu porque a cliente reclamou que já havia passado mais de meia hora e sua pizza não havia chegado. Eu estava explicando a ele o que havia acontecido comigo, mas ele obviamente não acreditou. Assim que pude sair de lá e finalmente consegui encontrar o endereço, cheguei e toquei a campainha. Fiquei um pouco nervoso porque a cliente iria reclamar, mas foi o oposto. Uma senhora muito gentil abriu a porta para mim. Quando expliquei que estava perdido, respondeu com um sorriso que não havia problema e que ainda me daria a gorjeta. Enquanto a senhora tirava o dinheiro da bolsa, não pude deixar de lhe contar o incidente que tinha acabado de acontecer comigo naquela rua. Ela me olhou muito séria e me contou que o fato do motociclista que foi atropelado ali era verdade e que outras pessoas também o haviam visto. O que mais chamou a atenção dela foi quando contei sobre aquele homem do carrinho de cachorro-quente, que foi quem me contou aquela história. Ela me perguntou como era o homem e o descrevi muito bem. A senhora olhou para mim e me disse que o nome dele era Rafa, muito conhecido aqui no bairro pela sua comida, mas que faleceu há 2 semanas. Já não sabia se ria ou fugia daquele lugar. Não me lembro bem da minha reação, mas quando a senhora viu minha cara depois de me contar isso, ela me deu uma dica muito boa e me disse para tomar muito cuidado. Voltei muito mal e completamente confuso para a pizzaria. Queria contar ao meu chefe que já estava fechando, mas não pude. Simplesmente fui para casa com muito medo e não dormi naquela noite. Lembro que depois disso não quis mais aceitar encomendas tão distantes quando já estava escuro. Dava qualquer desculpa para que outra pessoa fosse, até que finalmente consegui largar aquele emprego. Embora muitos anos tenham se passado, juro que ainda me lembro daquela noite como se fosse hoje.
No ano passado tive uma experiência realmente assustadora. Moro sozinho e tudo começou quando eu estava em casa uma noite. Provavelmente eram 9 ou 10 da noite. Normalmente fico acordado até tarde, então não estava prestes a ir para a cama nem nada quando ouvi uma batida na minha porta da frente. Eu pensei que era incomum, mas aproximei-me e olhei pela janela. Havia uma mulher parada ali. Eu não tinha certeza se deveria abrir a porta ou não. Esperei para ver se ela iria embora, mas cerca de 1 minuto depois ela bateu na porta novamente. Resolvi atender e abrir a porta para ela. Ela tinha longos cabelos loiros, parecia ter 20 e poucos anos e usava um moletom preto. Logo quando abri, ela me perguntou se poderia entrar. Eu perguntei assustado a ela o porquê. A mulher respondeu dizendo que tinha um cara atrás dela. Eu disse a ela que poderia chamar a polícia, mas ela me interrompeu e perguntou novamente se poderia simplesmente entrar. Eu, no entanto, não deixei. Sugeri chamar a polícia novamente, mas ela disse que não. Quando perguntei por que não, ela simplesmente se virou e foi embora rapidamente. Eu estava muito confuso e um pouco assustado com toda aquela interação. Olhei em volta tentando ver se havia algum homem em algum lugar, mas eu não vi nenhum. A mulher desceu a rua e rapidamente desapareceu da minha vista. Voltei para dentro depois disso e fui para a cama. No dia seguinte eu havia esquecido o encontro e fui trabalhar normalmente, mas depois disso eu estava em casa novamente. E mais tarde à noite eu estava na minha sala quando notei pela janela alguém passando na frente. Era a mesma mulher da noite anterior e ela estava andando na rua em frente à minha casa. Eu não sabia se ela morava no meu bairro, pois até a noite anterior eu nunca a tinha visto. Também era incomum as pessoas passarem pela minha rua, portanto, no geral, esta foi uma situação muito estranha. Quando ela estava na frente da minha casa, ela meio que parou e olhou para minha casa. Eu percebi isso e então ela pareceu notar que eu estava olhando para ela pela janela. Ela continuou passando pela minha casa. Eu não tinha certeza de quem ela era ou por que ela estava andando pela minha vizinhança daquele jeito. Achei que talvez ela tivesse se mudado para a mesma rua ou algo assim. Mas honestamente eu não tinha ideia. Eu a vi novamente no dia seguinte. Desta vez eu estava dirigindo para o trabalho e depois de sair do meu bairro, um carro estava atrás de mim. No semáforo olhei para o carro atrás. No meu espelho o motorista se parecia muito com a mulher que eu vinha vendo. Eu tinha quase certeza de que era ela. Mas a pessoa estava usando óculos escuros, então eu não estava 100% certo disso. Foi estranho vê-la novamente, mas eu nem pensei que ela estava me seguindo em seu carro. Enquanto eu continuava dirigindo, notei que ela fazia todas as curvas que eu fazia. A essa altura eu tinha 99% de certeza de que ela era a mesma mulher. Levei cerca de 15 minutos para chegar ao trabalho e quando cheguei lá, ela entrou no estacionamento atrás de mim. Quando entrei no local onde sempre estacionava, ela passou por um caminho diferente. O carro dela desapareceu da minha vista e eu não sabia se ela estava estacionando ou indo embora. Acabei indo para o trabalho e não a vi durante o resto do tempo que estive no serviço naquele dia ou quando estava saindo. E nos 2 dias seguintes eu também não a vi. Porém fiquei ainda um pouco desconfiado nesses 2 dias e olhava pela janela à noite, mas não a via de jeito nenhum. Então, uma noite, mais uma vez eu estava sozinho em casa. Só que desta vez era mais tarde, provavelmente um pouco depois da meia-noite. Eu estava prestes a dormir na minha cama, quando ouvi uma espécie de barulho alto. Estava vindo do que parecia ser de fora, perto dos fundos da minha casa. Levantei-me e fui até a minha porta. Foi quando ouvi outro barulho alto. Desta vez ficou claro que vinha da janela traseira. Alguém estava batendo com alguma coisa? Eu não sabia o que estavam fazendo,
Então fiquei no meu quarto, fechei a porta, liguei para a polícia e disse que achava que alguém estava tentando invadir minha casa. Pouco tempo depois, ouvi outro barulho alto e então parecia que alguém estava lá dentro. Fiquei no meu quarto e rapidamente tranquei a porta. Quem estava dentro da minha casa caminhou lentamente e logo os ouvi abrindo uma porta no fundo. Eles nunca chegaram tão perto do meu quarto, então parei de ouvir qualquer barulho. Levei um tempo para perceber que eles provavelmente haviam entrado no meu porão. Nos 5 minutos seguintes, tudo ficou em silêncio. Aí a polícia chegou. Saí correndo do meu quarto para deixá-los entrar. Assim que eles entraram, avisei que estavam no meu porão. Eles desceram e pouco tempo depois saíram com a mesma mulher de antes. Eu disse que eram 2 pessoas, pois ouvi claramente os passos de 2 pessoas. Porém, eles disseram que era somente ela quem estava no porão. Realmente, essa parte eu não entendo até hoje, já que eu estava prestando muito atenção nos passos. De qualquer forma, fiquei feliz por ela não estar mais me incomodando e comprei uma arma no caso de outra pessoa aparecer em casa, mas isso nunca aconteceu. Até hoje ainda não sei qual era o motivo dela estar me perseguindo. Tudo aconteceu em uma noite fria em São Paulo. Eu havia tirado minha carteira de motorista apenas alguns meses antes. Sendo novo na empresa, só fazia viagens curtas, mas estava ansioso para dirigir por muitos quilômetros e conhecer outros estados. Naquela manhã recebi a notícia de que iria para Araguari entregar uma carga de peças galvanizadas. Fiquei muito feliz, mas também um pouco nervoso por ser minha primeira viagem longa. Na época, eu tinha 25 anos. Como seria uma viagem de aproximadamente 9 horas, saí de casa por volta das 9 da noite. Nesse horário, o ar estava gelado e a estrada meio vazia, o que tornava o ambiente um pouco sossegado. Sem pensar em outra coisa além de aproveitar a viagem, comecei a dirigir meu caminhão, tentando me concentrar. Porém, algo me incomodava, sem que eu soubesse o que era. Confortei-me ao lembrar que dirigia um bom caminhão e pensei que nada poderia dar errado. Cerca de 2 horas depois de ter saído, senti um impacto seco na parte traseira. Aquilo me assustou e imediatamente descobri que um dos pneus havia furado. Assim que foi possível, parei o caminhão no acostamento. Ativei as luzes de emergência, coloquei o colete refletivo e desci para verificar qual pneu estava danificado. Quando saí, percebi o quão escura a estrada podia ser à noite. Enquanto inspecionava o pneu, notei algo estranho. À distância, uma figura branca estava parada no meio do mato. A princípio, não dei importância, achando que poderia ser qualquer coisa. Concentrei-me em trocar o pneu, pois, com a carga pesada, era imprescindível consertá-lo para continuar. Antes de pegar as ferramentas, olhei novamente para a figura. Fiquei surpreso ao perceber que era uma mulher muito alta, com um vestido branco rasgado. Mas o mais perturbador era que seu rosto não era distinguível. Não posso negar que fiquei com medo, pois nunca tinha visto algo assim. Mesmo tentando ignorá-la, pensei que talvez fosse alguém perdido pedindo ajuda. Contudo, não conseguia parar de olhar. Tentei me concentrar na troca do pneu, mas, quando olhei de novo, a mulher estava mais perto. Fiquei preocupado, lembrando-me de que estava sozinho. A uma distância menor, consegui ver parte de seu rosto, o que a tornava ainda mais assustadora. Seus olhos tinham uma expressão sinistra que me causava calafrios. Deixei tudo o que estava fazendo, subi no caminhão e tranquei as portas, torcendo para que a mulher fosse embora. Mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ela se aproximou ainda mais. Conforme os minutos se passavam, eu ficava mais nervoso, pensando por que aquilo me causava tanto medo. Afinal, era apenas uma mulher.
O que ela poderia me fazer? Ela continuava me observando. Tentei me esconder na cabine do caminhão, onde fiquei não sei por quanto tempo. Quando finalmente olhei novamente, ela estava encostada na janela do lado do passageiro. Seus olhos, que não piscavam, me encaravam fixamente. Durante toda a noite ouvi seus passos ao redor do caminhão. Ela caminhava, parava e ficava ali em silêncio. Sua presença parecia atravessar o metal do veículo. Pensei em continuar dirigindo, mesmo com o pneu furado, mas temi que isso pudesse causar um dano ainda maior. Esticando-me sem olhar para fora, tentei ligar o rádio de comunicação para pedir ajuda, mas ninguém respondia. Cada vez que olhava pela janela, ela parecia estar mais perto. O tempo passava lentamente, e quando olhei o relógio, eram apenas 3 horas da manhã. Além do terror, comecei a sentir sono, mas temia que, se adormecesse, a mulher encontraria uma maneira de entrar no caminhão. Ouvi outros caminhões passando, mas ninguém parou para ajudar. Enquanto isso, ela continuava caminhando ao redor do veículo. Por volta das 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o horizonte, fechei os olhos por um momento. Quando os abri, já era dia, e a mulher havia desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. Senti um alívio imenso. Tentei trocar o pneu para seguir viagem, mas, mesmo com as ferramentas, meus nervos me impediam de fazer isso. Graças a Deus, chegaram os chamados Anjos Verdes e consertaram o caminhão para mim. Essa experiência me marcou para sempre, especialmente porque foi minha primeira viagem noturna. Sempre que passo por aquela estrada, lembro-me daquela noite e do olhar penetrante daquela mulher. Embora hoje eu ainda tente não acreditar em fantasmas, tudo me diz que essa pobre era uma alma penada. Desde então, já ouvi muitos relatos de outros caminhoneiros sobre coisas estranhas durante suas viagens. Nem todos acreditam nessas histórias, mas sei que a minha foi real e sempre carregarei comigo a lembrança daquela noite em que vi a mulher de branco. Isso aconteceu há pouco menos de 2 anos. Naquela época, eu morava em um pequeno sobrado de 2 andares e trabalhava remotamente de casa. O lugar tinha uma pequena cozinha, sala no primeiro andar e 2 quartos no segundo. Um desses quartos eu usava como escritório. Durante esse período, a unidade ao lado da minha, com a qual eu compartilhava uma parede, estava desocupada. Ninguém morava lá. E já fazia mais de 3 meses que ninguém se mudava para o local. Nessa noite eu estava trabalhando até tarde. Estava chovendo e o céu estava nublado, então eu não tinha muito o que fazer e decidi aproveitar o tempo extra para adiantar algumas coisas do trabalho. Fiquei sentado no escritório com meu notebook por boas horas. A casa estava silenciosa como de costume, com o som suave da chuva batendo no telhado. Acho que eram por volta das 20 quando, entre o som das teclas do meu teclado, ouvi um baque vindo da parede ao meu lado. Olhei para o lado meio confuso e ouvi de novo. Era na parede compartilhada com a unidade desocupada, então naturalmente achei estranho. Depois de pensar por alguns segundos, imaginei que talvez fosse o proprietário verificando algo, ou talvez preparando a unidade para uma visita no dia seguinte. De qualquer forma, continuei trabalhando. Durante a próxima hora, mais ou menos, ouvi sons aleatórios vindos da outra unidade. Estalos, pancadas e outros ruídos semelhantes. O estranho era que eles vinham de forma espaçada. Tipo, eu ouvia um estalo, e então se passavam vários minutos antes de ouvir qualquer outra coisa. Mas então, por volta das 20h30, ouvi uma porta rangendo ao ser aberta e depois sendo empurrada para fechar. Esse som foi mais alto que todos os outros que eu tinha escutado naquela noite, o que me deixou um pouco inquieto.
Fazia meses desde que eu ouvira a porta da outra unidade sendo aberta ou fechada, então nem sabia ao certo se esse era o som normal dela. Depois de 1 minuto, decidi fazer uma pausa e sair do escritório, descendo as escadas para ter certeza de que estava tudo bem com a outra unidade. Olhei pela janela ao lado da porta da frente para ver se talvez o carro do proprietário estivesse lá fora, mas não vi nada. Nada estacionado na garagem nem na rua. Além disso, enquanto eu estava lá embaixo, não ouvi nenhum barulho vindo da outra unidade. Pensei que quem quer que fosse já tivesse ido embora e que, com sorte, os sons estranhos tinham acabado por aquela noite. Depois de checar a porta e me certificar de que estava trancada, subi de volta para o escritório. Porém, eu não sabia por quanto tempo mais queria continuar trabalhando. A essa altura eu já estava me sentindo bem cansado e só queria relaxar na cama pelo resto da noite, mas me forcei a continuar por mais 30 minutos. Fechei a porta do escritório, sentei à mesa e fiz o máximo que pude nesse tempo. Durante essa meia hora, não notei mais nenhum daqueles sons vindo da unidade desocupada, apenas a chuva calma ainda caindo lá fora. Finalmente, me sentindo satisfeito com o quanto havia produzido e com as pálpebras pesadas, desliguei o laptop e saí do escritório, apaguei as luzes do corredor e fui para o meu quarto. Comecei a me preparar para dormir quando, de repente, um som estranho e assustador ecoou pelas paredes da casa. Alguém estava assobiando, uma melodia lenta. Fiquei parado, escutando em silêncio por um tempo. Depois caminhei devagar até a porta do quarto e a abri levemente. Assim que fiz isso, pude ouvir com muito mais clareza. Parecia alto demais para vir da outra unidade, ou até mesmo de fora. Me sentindo realmente inquieto, comecei a andar pelo corredor enquanto o assobio preenchia os corredores silenciosos da casa com aquele som macabro. Desci as escadas e fui em direção aos fundos da casa, de onde parecia vir o som. Espiei pela esquina que dava para a sala de estar. No cômodo escuro, um homem estava sentado de costas, encarando a tela preta da TV, continuando a assobiar enquanto olhava para o nada. Eu só conseguia ver o contorno dele, mas a mão que estava apoiada no braço da cadeira parecia estar segurando alguma coisa, algo como uma arma pequena. Eu sabia que ele devia saber que eu estava dentro da casa. Provavelmente me ouviu descendo as escadas, mas mesmo assim ele nunca olhou para trás, apenas continuou olhando para frente e assobiando. Era extremamente perturbador e eu não sabia se devia dizer algo ou tentar sair sorrateiramente. Por que ele estava ali? Como ele entrou? O que ele queria? Meu coração batia cada vez mais rápido até que, de repente, tomei a decisão de sair correndo da casa. Escancarei a porta da frente, ainda ouvindo o homem assobiando enquanto eu corria. Olhei para trás apenas uma vez e não o vi me seguir, mas notei que a porta da outra unidade estava escancarada. Cheguei ao fim da rua e liguei pedindo ajuda. Quando a polícia chegou, ainda do lado de fora eles conseguiram ouvir aquela mesma melodia sombria sendo assobiada lá dentro. Eles se aproximaram com cautela, foram até a sala de estar e encontraram o homem exatamente na mesma posição. Eles disseram que ele virou levemente a cabeça para olhar para eles, deu um leve sorriso torto, depois deixou a arma cair e permitiu que o prendessem. Ele basicamente não disse nada sobre o que estava fazendo, o que pretendia ou por que estava ali. Alguns dos policiais com quem conversei achavam que ele talvez estivesse tentando ser preso por algum motivo. Mas estranhamente não havia nenhuma informação sobre ele, nenhuma digital correspondente, nem nenhum tipo de identificação. E como ele não colaborava, eles não tinham como descobrir quem ele realmente era ou se ele sofria de alguma doença mental que explicasse tudo aquilo. Eu não sei de que outras formas aquela noite poderia ter terminado, mas só de pensar nas possibilidades me dá calafrios. De vez em quando ainda ouço aquela mesma melodia sombria sendo assobiada no meio dos meus sonhos.
Ainda faltava algumas semanas para o Natal. Eu morava em um pequeno apartamento na cidade, mas trabalhava em um escritório mais afastado, nos subúrbios. Meus turnos eram bem variados, às vezes começando de manhã cedo e outras vezes terminando tarde da noite. Naquela noite, meu turno era um dos mais tardios, e eu saí do trabalho às 11 horas da noite. Eu fui a última a deixar o escritório, então tranquei tudo e saí no meio da neve em direção ao meu carro. Acho que estava nevando há um bom tempo, pois havia cerca de 3 centímetros de neve no chão. Eu limpei o para-brisa, deixei o carro esquentar e comecei minha longa viagem para casa. Dirigia devagar porque as estradas ainda não tinham sido limpas e havia uma boa quantidade de neve. Algumas vezes meu carro perdeu tração por apenas 1 segundo, me fazendo entrar em pânico antes de voltar ao controle. Era um equilíbrio constante entre dirigir devagar e com cuidado, mas não tão devagar ao ponto da viagem levar 2 horas. Apenas 20 minutos depois, meu carro perdeu a tração novamente e simplesmente não parava de deslizar. Fui parar em um banco de neve ao lado da estrada, ligeiramente inclinado em direção a uma vala. Tudo aconteceu lentamente e não havia como sair dali. Então coloquei o gorro e saí do carro. Ele estava basicamente afundado naquela vala e coberto de neve até quase as portas. Coloquei as mãos na cabeça, frustrada com tudo aquilo. Sabia que precisaria chamar o serviço de assistência, mas antes que voltasse para o carro, alguns faróis apareceram na estrada, diminuindo a velocidade e parando ao meu lado. Era uma caminhonete antiga e prateada. O motorista abaixou o vidro. Precisa de ajuda? Posso te rebocar se precisar. Se puder fazer isso por mim, eu realmente agradeço. Era difícil recusar a chance de economizar uma taxa de reboque de $200 e possivelmente esperar por horas. Ele disse para dar 5 minutos para que ele buscasse o gancho de reboque em sua garagem, e então foi embora rapidamente. Quase congelando, voltei para o carro. Não esperava que ele tivesse que ir até sua casa buscar o que precisava, considerando que foi ele quem ofereceu ajuda. Parecia ser um grande incômodo para ajudar alguém que ele nem conhecia. De repente, depois da nossa curta interação, não consegui decidir se podia confiar nele ou não. Talvez ele nem voltasse, ou voltasse, mas não para me ajudar. Quanto mais eu ficava ali esperando, mais insegura me sentia. Será que eu devo ligar para o serviço de assistência só por precaução? Pensei. Senti que tinha me colocado em uma situação perigosa. De repente me assustei com batidas altas na janela do carro. Havia alguém parado ali, me encarando. Era um homem com 2 jaquetas grossas e um cachecol cobrindo a maior parte do rosto. Eu abaixei o vidro um pouco, supondo que ele também estivesse querendo me ajudar, mas ele não disse nada, apenas ficou olhando para mim. Pelo pouco de rosto que dava para ver, sua pele era muito pálida, como se ele estivesse no frio há muito tempo. Eu estou bem, obrigada, disse, tentando fazer com que ele fosse embora. Ele ainda não reagiu. Eu realmente não sabia o que fazer, até ouvir um som de clique. Ele tentou abrir a porta. Demorei um segundo para entender o que tinha ouvido, e antes que pudesse reagir e subir o vidro, ele enfiou o braço pela fresta e destravou a porta. Tentei segurá-la, mas ele a abriu com força e se inclinou para dentro do carro. Eu tentei empurrar e chutar, mas o homem era muito maior do que eu. Ele agarrou meus cabelos e me arrastou para fora, na neve. Fiz de tudo para lutar e escapar, mas ele estava lentamente me levando para longe da estrada, em direção à floresta. Justo quando eu estava quase perdendo todas as forças, faróis iluminaram toda a área, nos cegando por um momento. Um homem gritou da estrada, assustando ele, que saiu correndo direto para a floresta, desaparecendo na escuridão. Eu estava desnorteada e tentando recuperar o fôlego, mas o homem me ajudou a me levantar e me levou de volta à estrada.
me dando sua jaqueta para me manter aquecida. Foi então que vi a caminhonete prateada. Era o homem que havia me oferecido ajuda antes. O resto daquela noite parece um borrão na minha mente, mas eu sei que ele chamou a polícia e deu o seu depoimento como testemunha. Eu realmente não sei o que teria acontecido se ele não tivesse ido me ajudar. Provavelmente eu nem estaria aqui agora para relatar essa história.